Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Antes disso, estaremos orando. Você que está aí na sua casa, vou estar orando, coloque sua mão no seu coração, vou estar orando. Deus pode agir na sua vida. Se tiver problema de enfermidade, Jesus vai visitar, restaurar sua saúde. Tem alguns meses atrás, eu estava pregando ali perto da caixa, e eu fiz a oração pró de enfermidade. Aí 3 homens chegou em mim e disse: por que não orou mais, pastor? Aí tudo bem, passou aquele dia. Passou 3 dias, eu preguei lá em cima, naquele estátua daquele boi, na saída de Goiânia. 3 senhoras chegou em mim e falou: pastor, aquela oração que você fez, o senhor fez, eu recebi minha cura. Às vezes as pessoas não recebem a sua cura, às vezes eles recebem, aí vem as dúvidas. Deus não opera nas dúvidas. Quando vem as dúvidas, entra a incredulidade. Deus não opera. Eu posso falar dessa maneira, dessa palavra, para que você venha entender o projeto de Deus. Deus quer, Jesus quer curar todos. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus estava aqui neste mundo, uma grande multidão seguia ele. E a palavra de Deus nos revela que ele olhava para aquela grande multidão, e todas as pessoas que estavam com enfermo, ele olhava com teus olhos de compaixão, ele curava todos, não ficava uma pessoa sem receber sua cura, mas a pessoa acreditava. Aí Jesus chegou na sua cidade, aonde que ele nasceu. Os saduceus disse: mas esse daí não é Jesus, filho de José, o carpinteiro? A Bíblia nos fala, Jesus diz, aqui não aconteceu mais milagre, por motivo da incredulidade. Ele operou muitos milagres naquele dia, naquela cidade, mas não aconteceu mais milagre, porque muitos duvidaram. Entenda, gente, não duvide o agir de Deus. Às vezes o ser humano fala assim: será realmente que eu recebi minha cura? Esse realmente é terrível. Duvidou. A dúvida, Deus não opera. Eu posso falar que eu sou o milagre de Deus, o qual que Ele fez. Jesus operou na minha vida muitos milagres, por causa que eu não duvido. Não pode duvidar do agir de Deus, do agir de Jesus. Jesus é o médico de excelência. Ele quer operar milagre em vossas vidas, mas não duvide. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro de Gálatas, nas cartas paulinas, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: maravilhou-me de que tão depressa passeis naqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Versículo 9: assim como já vulo dissemos
Agora, de um novo, também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Versículo 10: porque persuando eu agora a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homem, porque se estivesse ainda agradando ao homem, não serei de Cristo, não serei servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo ao homem, não é segundo ao homem. A palavra de Deus nos diz, eu não acordei a senhora não, né, senhora? Amém. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, enviou aos Gálatas, à cidade de Gálatas, aonde que a humanidade daquela cidade estava precisando ouvir a sua palavra, ouvir o qual que Deus queria falar através do apóstolo Paulo, que Jesus vem falar através do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, o qual que ele estava falando, se aparecesse outro evangelho do qual que foi anunciado, que não seja o qual que foi anunciado, seja anátema. O que significa anátema? Significa, aleluia, que não existe, que foi anulado, que não tem sentido, que não foi proclamado, que seja anátema, que seja falso, que é falso essas mensagens, ou seja, que foi anunciado através do ensinamento do homem, o apóstolo Paulo trazendo essa genuína palavra de Deus, mostrando do qual que ele anunciava, não foi pelo ensinamento do homem, do qual que ele foi ensinado pelo o professor Gamaliel, mas não foi por causa disso, pelo ensinamento do homem, mas sim ensinamento de Jesus, ensinamento do Senhor, a fonte inesgotável. Hoje também posso dizer, o evangelho que eu anuncio, que não é anátema, que não é falso, mas sim proclamado pelo Espírito Santo de Deus, a fonte inesgotável, o ensinador, o capacitador do homem para fazer essa missão, o qual o apóstolo Paulo estava referindo, que o evangelho que ele anuncia não foi pelo qual mero conhecimento ensinado pelo homem, mas sim
através do Espírito Santo de Deus, que foi adquirido da fonte inesgotável, do qual que um homem natural não entenda, o homem natural não compreende, o homem natural não sabe, porque o homem natural, ele não sabe o que é o certo, o que é errado. Mas, através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, Deus não chama os capacitadores, os preparados, os capacitados, não. Deus chama os despreparados para o capacitar. Quem capacita o homem para fazer esse tipo de trabalho é o Espírito Santo, o nosso Consolador. O que seria de mim se não fosse o Espírito Santo de Deus, o meu Consolador, que me orientou, que fez que eu viesse ter esse conhecimento para transmitir a sua palavra ao seu coração? Porque eu posso falar dessa maneira? Porque Deus, outrora, eu não tinha esse conhecimento. Eu era uma pessoa leigo, uma pessoa que não tinha entendimento algum, não tinha sabedoria algum. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus me capacitou e me deu esta sabedoria, do qual que eu não tinha antes, o qual que até mesmo quando eu estudava no estudo secular, eu não tinha a sabedoria. O professor me trazia um ensinamento claro, mas eu não pegava aquele ensinamento, porque a minha mente era tapada, não entrava nada sobre a minha mente. Mas Deus me capacitou, me deu essa sabedoria, eu adquiri da fonte inesgotável, assim como o apóstolo Paulo estava referindo que a mensagem salvifica, a mensagem salvadora que ele transmitia, não foi pelo qual que tinha adquirido, mas sim Jesus o capacitou, ou aliás, o Espírito Santo de Deus o capacitou para proclamar o Evangelho para os gentios. Quem é os gentios? São nós. A Bíblia nos fala, quando o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, ele saqueava a igreja, ele prendia a igreja, ele matava a igreja. Mas um dia ele pegou a carta fugia nas mãos do sacerdote e foi ao rumo do caminho de Damasco, para que ele viesse saquear a igreja do Deus vivo. Mas ele vê, a palavra de Deus nos diz dessa maneira: quando ele e seus companheiros, Saulo e os seus companheiros, iam a Damasco para prender a igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus, Jesus apareceu para ele. E quando Jesus aparece na vida de alguém, há transformação, há regeneração,
a mudança radical, a mudança na vida do ser humano, porque Jesus é especialista para fazer esse tipo de trabalho na vida do ser humano. Muitas das vezes o ser humano fala: ninguém pode me mudar, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém pode me mudar. Jesus, Ele é o carpinteiro. Quando Ele pega nas ferramentas de carpinteiro, Ele coloca aquele pau torto, retinho. O que seria da humanidade se não fosse Jesus em nossas vidas? Jesus transforma. Jesus faz a pessoa direito ser igual a Ele. E quando o ser humano dá lugar ao Espírito Santo trabalha na vida dele ou na vida dela. E muitos batem no peito e falam que ninguém pode fazer a mudança nele, mas Jesus faz, porque Jesus é carpinteiro. O carpinteiro faz aquela madeira do jeito que ele quer. Voltando à palavra de Deus, o Espírito Santo é o qual que nos capacita e nos envia. Voltando sobre a minha pessoa, do qual que eu era antes, e hoje eu sou outra pessoa, porque eu dei o lugar ao Espírito Santo de Deus em minha vida. Quando o ser humano dá ao lugar ao Espírito Santo de Deus, há mudança na vida do ser humano. A palavra de Deus nos diz: quando o ser humano entrega sua vida a Jesus e deixa que o Espírito Santo venha trabalhar em vossas vidas, há cumprimento da palavra de Deus, a realização das promessas de Deus na vida do ser humano. Cada um do ser humano tem uma promessa de Deus, porque Deus, Ele lançou promessa, não só para um, mas sim para todos, toda a raça humana. Quando a Bíblia nos fala que Deus deu o livre arbítrio para cada um, o direito de escolher do qual que ele quer fazer. Quando o ser humano escolhe o seu direito de fazer, ele não precisa se preocupar, ele trabalha na vida do ser humano. Mas quando o ser humano não dá ao direito que Deus vem trabalhar na vida dele, não há mudança. Por quê? Porque o ser humano tem o livre arbítrio, o direito de escolher do que ele quer fazer, do que ele não quer fazer. É isso. Quando o ser humano refere: ninguém pode me mudar, mas se ele não querer que ninguém faça uma mudança na vida dele ou na vida dela, é só ele escolher o livre arbítrio, o direito de escolher. Se ele quer escolher de não ser mudado na vida dele, não vai fazer mudança, porque Deus não intervém no direito do ser humano. Entenda. Mas quando você quer que Deus intervir na sua vida, aí você escolhe o direito na sua vida. Aí o Espírito Santo de Deus trabalha em vossas vidas, porque você deu ao lugar, recebeu o livre arbítrio em vossas vidas. Aí vem essa palavra aqui, que Deus, que não seja o evangelho
pregado, outro evangelho pregado, ou outro anjo pregar outro evangelho, seja anátema, seja falso, que não existe. Mas quando você recebe o direito, o livre-arbítrio que você quer receber na sua vida, Deus age em vossas vidas. E o cumprimento, o propósito de Deus, vem se realizar em vossas vidas. E a promessa de Deus vem se concretizar em vossas vidas. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para que você possa entender e compreender, o projeto de Deus em vossas vidas, que você venha aceitar o projeto de Deus em vossas vidas, que não seja outro evangelho que você venha receber, mas receba esse evangelho verdadeiro, do qual que Jesus nos concedeu. Aleluia! Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma. Aceita esse evangelho, receba a promessa de Deus, aceita o projeto de Deus em vossas vidas, para que a promessa de Deus venha se concretizar em vossas vidas. A promessa, Deus quer se realizar a sua promessa em vossas vidas. Deus lançou o seu projeto. Só basta você aceitar o projeto de Deus. E quando você aceita o projeto de Deus, aí entra a promessa de Deus em vossas vidas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, ao que o Senhor Deus vos chama. Deus me chamou, eu aceitei, e hoje estou aqui dando esse testemunho para você, que você vem aceitar essa promessa, que você vem aceitar o projeto de Deus. Quando você aceita o projeto de Deus em vossas vidas, aí Deus age, as promessas se realizando em vossas vidas, porque o único que pode se realizar, o único que pode se concretizar, o único que pode se cumprir a sua palavra é Jesus Cristo. Jesus é o que nos concede essa vitória, essa conquista em nossas vidas, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel com a sua palavra, porque o único que pode se realizar. Mas não vem aceitar outro evangelho falso, as heresias. Muitos heréticos está por aí pregando que Jesus não é o Salvador do mundo, que Jesus é sempre um mensageiro, que Jesus é sempre profeta, sabendo que Jesus é tudo, que Jesus é tudo em nossas vidas, porque Ele veio a este mundo, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação,
alcançar a vida eterna, alcançar a graça não merecível, porque Ele é o único que pode nos conceder a nossa salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, 21, aliás, que diz: aleluia! E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim como eu tenho meditado nessas passagens bíblicas, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, versículo 9, o 10, e assim por diante, até o versículo 12, que fala a respeito do Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Se tiver outro Evangelho que seja anátema, que não existe, porque Jesus nos deu essa liberdade para anunciar o verdadeiro Evangelho em nossas vidas, para com toda a humanidade, porque o único que nos deu esse privilégio foi o nosso Deus, nosso Criador, enviando seu Filho Jesus, e Jesus concluindo a sua palavra, Jesus se realizando a sua palavra. Aleluia! Jesus é o único que pode nos conceder a vida eterna, o descanso eterno, a salvação em nossas vidas. Para nós alcançar a nossa salvação, nós temos que se arrepender, se renunciar às coisas desse mundo. Epístola 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. Glória a Deus. Para nós alcançar a nossa salvação, nós temos que se arrepender, renunciar às coisas desse mundo, o qual que esse mundo oferece. As coisas que esse mundo oferece não tem solução em nossas vidas, mas nós temos que aceitar Jesus em nossas vidas, fazer um compromisso com Ele, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei Jesus. Eu desço essa palavra ao seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco os ouvintes da Tua palavra ao Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, trabalhe na vida deles, age na vida deles, que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração deles. Ó meu Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus.